Tem empresário olhando para a reforma e pensando assim: agora eu vou ter crédito de IBS, CBS, então meu imposto vai cair. Mas existe um detalhe que quase ninguém está explicando com clareza. Você pode ter direito a crédito e mesmo assim continuar pagando mais imposto do que deveria. E, em alguns casos, pode acontecer algo pior. A clínica acredita que está aproveitando o crédito e, na prática, está criando um problema de apuração. Crédito tributário pode ser uma oportunidade de margem, mas se for tratado como dinheiro fácil, vira armadilha. E hoje eu vou te mostrar exatamente onde está essa linha entre uma coisa e outra. Inclusive, tem um erro de documento bem no meio desse vídeo e eu vejo que em quase toda clínica é que faz a empresa perder crédito sem nem pensar que tinha direito. Já te aviso quando chegar nele. Se você é sócio de clínica, gestor financeiro ou acompanha a contabilidade da operação, esse vídeo é para você, porque na reforma a pergunta deixa de ser o quanto a clínica vai pagar, passa a ser também quanto de crédito ela consegue comprovar, controlar e aproveitar com segurança. Eu sou Paulo de Tarso, contador, estrategista, tributário, CEO do grupo Readapt, contabilidade consultiva e gestão financeira para empresas que querem usar a lei a seu favor. Roda a vinheta. Vamos ao ponto. A reforma traz uma lógica nova de tributar o consumo, com a CBS no campo federal e o IBS no campo dos estados e dos municípios. Ela funciona por um modelo não cumulativo. Em bom português, a clínica apura imposto sobre o que fatura, mas também pode aproveitar crédito sobre parte das compras, custos e despesas, quando a regra permitir. Nos vídeos anteriores eu já mostrei duas peças disso. No vídeo das duas clínicas, por que a folha de pagamento não gera crédito, e no da redução de 60%, como fica a carga da clínica. Estão aqui em cima. Eu vou tratar da peça que faltou, a qualidade do crédito, porque ter direito a crédito é uma coisa, conseguir aproveitar esse crédito com segurança é outra. O primeiro mito que precisa cair é este: crédito não é desconto. Muita gente ouve a palavra crédito e imagina uma redução direta e garantida, como se fosse: comprei, tenho crédito, pago menos. Não é assim que uma empresa vai poder se nortear. Crédito é uma parte da apuração. Ele pode reduzir o imposto a recolher, mas precisa estar dentro da regra, precisa estar documentado e precisa conversar com a operação real da clínica. Quando o gestor entende isso, ele muda a pergunta. Para de perguntar quanto eu posso abater e começa a perguntar quais custos da minha clínica geram crédito de forma segura e quais eu só estou achando que geram. E aqui tem um ponto que vale só para a saúde e que quase ninguém liga ao crédito. As clínicas não é uma empresa comum nesse sistema. O serviço de saúde tem um tratamento reduzido de alíquota. A clínica paga imposto a um percentual menor do que a maior parte dos setores. Isso é bom, mas tem uma consequência na hora do crédito. Quando a alíquota da sua operação é menor, a lógica do crédito também acompanha essa regra própria. Não é a mesma conta de uma empresa comercial que trabalha na alíquota cheia. Por isso, aplicar aqui a regra de crédito de qualquer empresa, sem olhar o tratamento específico da saúde, é um caminho rápido para o erro de apuração. Deixa eu tornar isso palpável sem número. Pensa numa empresa comum que compra um insumo e desconta o imposto cheio daquela compra. Agora pensa na clínica que trabalha numa alíquota menor por ser saúde. A conta do que ela desconta acompanha essa regra menor, não é a mesma de uma empresa comum. Aplicar a regra errada aqui é um caminho mais curto para subestimar o crédito e depois tomar uma glosa. Eu não vou te dar um percentual nesse vídeo de propósito, porque o enquadramento exato depende do tipo de serviço e ainda está sendo detalhado. O que eu quero que fique é o conceito. Na clínica, crédito tem regra própria e regra própria exige análise própria. Agora, onde pode aparecer oportunidade de verdade? Numa clínica organizada, algumas categorias de custo podem se tornar relevantes na formação de crédito, sempre conforme a regra aplicada. Podem entrar na análise, por exemplo, materiais e insumos usados na operação, energia, manutenção, equipamentos, tecnologia, software, aluguel e serviços contratados de empresas ligadas ao funcionamento da clínica. Mas eu preciso reforçar isso. Não é uma lista automática de crédito, é uma lista de
pontos que precisam ser analisados. A oportunidade não está em sair aproveitando tudo, está em separar o que tem base real do que é só estimativa. E aqui entra um ponto de gestão que muda o jogo. A clínica que já tem conta separada, nota bem lançada, centro de custo e conferência mensal, enxerga a própria operação com nitidez. A clínica que trabalha com nota perdida, descrição genérica e despesa misturada, entra na reforma olhando para uma fotografia borrada de si mesma. Vou usar um exemplo fictício com valores redondos só para ficar fácil de acompanhar. Imagine duas clínicas, a Alfa e a Beta. As duas faturam R$300 mil por mês. As duas têm equipe, recepção, sistema, energia, materiais, manutenção e serviços contratados. No papel, quase idênticas. A diferença é uma só. A Alfa organiza as notas por categoria, confere os documentos todo mês, separa a despesa da empresa, da despesa do sócio e acompanha o custo por cento de custo. A Beta compra, paga, lança tudo de forma genérica, só olha o financeiro quando o caixa aperta. Na transição, as duas olham para o crédito de BS-CBS. A Alfa consegue identificar com segurança o que pode ser aproveitado. A Beta não consegue nem saber com que precisão onde está o próprio custo. Repara no ponto, a diferença não está na lei. A lei é a mesma para as duas empresas. A diferença está na capacidade de provar, classificar e controlar a própria operação. A Alfa tem crédito porque tem controle. A Beta perde crédito porque trabalha no escuro. Agora, a armadilha mais comum é achar que toda nota fiscal vai virar crédito. Não vira. Ter nota é importante, mas não basta. Dá para ter nota e não ter crédito aproveitável. Dá para ter uma despesa real e mesmo assim não conseguir enquadrar aquela despesa como crédito. Dá para ter um gasto relevante, mas sem a documentação que sustenta a apuração. E esse erro não aparece no dia da compra. Ele aparece depois, quando a empresa vai apurar ou quando percebe que a margem que ela projetou não aconteceu. E olha, aquele erro que eu prometi lá no começo está aqui dentro. Deixa eu te dar os pontos onde eu mais vejo isso acontecer numa clínica. Primeiro, despesa pessoal do sócio misturado com a despesa da empresa. Segundo, nota fiscal com descrição genérica, que não diz o que de fato foi contratado. Terceiro, compra feita sem documento adequado. Quarto, lançamento sem categoria clara, que impede saber a que a despesa se refere. Quinto, a ausência de conferência mensal, o erro só aparece no fim do ano. Sexto, acreditar que o contador conserta sozinho no fechamento. Uma desorganização que nasce dentro da operação. E o erro que eu mais vejo, o que prometi no começo, é o primeiro da lista: despesa pessoal misturada com a da empresa. Cartão da clínica pagando conta da casa, viagem pessoal, restaurante de fim de semana. Isso não só não gera crédito, como contamina a apuração inteira e chama a atenção da fiscalização. Parece pequeno, mas não é. Sobre o último ponto, eu preciso ser direto. A contabilidade orienta a pura estrutura, mas a informação precisa nascer certa dentro da clínica. Documento errado na origem não vira crédito por mágica no fechamento. Tem um segundo mito e ele é mais perigoso que o primeiro. Quanto mais eu gasto, mais acredito. Esse raciocínio está errado. Empresa não deve gastar para gerar crédito, deve organizar os gastos que já fazem sentido para a operação. Crédito não transforma uma despesa ruim em uma decisão boa. Se a clínica tem desperdício, compra mal, tem contrato caro e serviço sem critério, o crédito não resolve isso. Ele pode reduzir parte do efeito tributário quando houver base, mas não conserta a gestão ruim. Por isso, quando eu falo de crédito de BS-CBS, eu não estou falando só de imposto, eu estou falando de margem. E margem nasce de três coisas: preço bem feito, custo bem controlado e tributo bem apurado. Se um desses três está fora do lugar, o crédito é só uma parte da conta, não a solução inteira. Tem uma mudança de lógica que eu quero que você leve com destaque, porque ela inverte um hábito antigo. No modelo de hoje, comprar sem nota no informal muitas vezes parecia economia, pagava menos na hora, ok. No sistema novo isso muda de sentido. Por quê? O imposto que vem destacado na nota de quem te vende pode virar crédito para você. Se não tem nota, não tem crédito. E se não tem crédito, você paga mais imposto lá na frente, na sua própria prestação de serviço. Ou seja, aquele fornecedor mais barato, sem nota, pode sair mais caro no fim da conta. E o fornecedor que está no simples, que não destaca o imposto do mesmo jeito, também não te entrega o mesmo crédito. Isso passa a ser critério de escolha de fornecedor, não por manobra, mas por gestão. O fornecedor que está no simples tradicional não vai te gerar crédito. Então, o que a clínica precisa organizar antes de contar com o crédito na rotina? Primeiro, mapear as categorias de gasto. Não basta saber quanto saiu do caixa, precisa saber para onde foi. Segundo, revisar a qualidade dos documentos fiscais. Nota genérica e documento incompleto
criam fragilidade. Terceiro, separar a despesa da empresa da despesa dos sócios, básico e ainda é um dos maiores problemas em clínica. Quarto, criar rotina de conferência mensal. Crédito não deve ser descoberto no susto, no fim do ano. Quinto, simular o efeito com os números da sua clínica, não com média de mercado, não com comentário de grupo. Sexto, alinhar contabilidade, financeiro e gestão. Se essas três áreas não conversam, o crédito vira promessa solta e promessa solta não protege a margem. Vamos resumir. Crédito IBS e CBS pode ser oportunidade, mas oportunidade não é garantia. Ele pode reduzir custo quando existe base real, pode melhorar margem quando a clínica tem controle, pode fortalecer a gestão quando os dados são confiáveis, mas também vira armadilha quando a empresa confunde gasto com crédito, nota com segurança e improviso com estratégia. Na reforma, duas clínicas parecidas podem ter resultados muito diferentes, e essa diferença, na maioria das vezes, não está na lei, está na qualidade da gestão, na organização dos documentos e na clareza dos custos. A Alfa não tem um contador melhor que a Beta. Ela tem uma operação mais organizada. E organização é a única parte dessa história que depende inteiramente de você, começando hoje. Se a sua clínica quer enxergar onde existe oportunidade real de crédito, onde existe risco e como isso afeta caixa e margem, o caminho é uma análise com os números reais da operação. O Grupo Readapt faz esse diagnóstico, o link está na descrição, sem compromisso, e me conta aqui nos comentários, a sua clínica separa a despesa pessoal de despesa da empresa ou ainda está tudo misturado? Eu quero ver o tamanho disso. Se esse vídeo fez sentido, se inscreve no canal e compartilha com outro sócio ou gestor de clínica. Eu sou Paulo de Tarso, do Grupo Readapt. Readaptar e crescer sempre, e um forte abraço.